Nessa aula, nós vamos continuar a discussão dos fundamentos da mecânica e vamos falar sobre a lei da ação e reação. Bem, nos vídeos passados, a gente já estudou dois dos princípios fundamentais da mecânica. O primeiro, o princípio da inércia, que diz que existem referenciais inerciais, e nesse vídeo a gente, inclusive, estudou também a definição física de referenciais inerciais, que vai ser central ao longo do curso. E a gente viu também o princípio do determinismo newtoniano, que vai dar as condições que a gente precisa satisfazer para conseguir prever o movimento, que é o grande objetivo da mecânica. Então, estou botando aqui de volta o enunciado dele, né, para vocês relembrarem. E é interessante destacar que, ao discutir esses princípios até o momento que a gente ainda não precisou falar nem em massa nem em força. Ou seja, parte do conteúdo essencial, né, da mecânica, ele vem usando só os conceitos mais familiares, os conceitos que a gente está acostumado desde a cinemática, tá ok? Mas, quando você está estudando o princípio do determinismo newtoniano, você vê, então, que para você prever o movimento, o poder todo do princípio do determinismo newtoniano é justamente que você precisa conhecer as posições, tá? Que estão aqui representadas por R1, R2 e Rnzinho, e as velocidades também, tá? E supondo que 1, 2 e Nzinho formam um sistema isolado, e supondo que você está no referencial inercial. Tem todo esse contexto que a gente discutiu nos vídeos passados. E aí, nessa situação, o que o princípio do determinismo newtoniano diz é a aceleração é função das posições e velocidades. Agora, que função é essa? Essa aqui, então assim, na verdade, do ponto de vista pragmático, o curso de mecânica ele tem duas peças fundamentais. Uma é descobrir quem é essa função, tá? E a outra é conhecer a função resolver as equações e descobrir o movimento. E a gente vai ver que ambas são profundas, tanto do ponto de vista conceitual quanto prático, e vamos, ao longo do curso, ver isso em várias e várias situações diferentes. Mas o ponto central é que se a gente conseguir modelar apropriadamente essa função f, a gente vai ser capaz de prever o movimento dos corpos. Para isso, a gente vai precisar também desenvolver essas técnicas para resolver as equações, que a gente vai ver que não são simples. Mas esse é o programa geral da mecânica, de uma maneira bem sucinta, né, e sintética. A experiência mostra que essa função ela tem que satisfazer certas restrições super importantes, tá? Então, para a gente descobrir que funções é essa, a gente vai ser ajudado por certas observações, certas coisas que a função tem que satisfazer, que vai facilitar um pouco o nosso trabalho. E a gente, ao longo do curso, vai explorar várias consequências. Vai ser, na verdade, como resolver as equações vão ser difíceis, a gente saber as propriedades que essa função tem, né, vai, muitas vezes, poupar boa parte do trabalho que a gente teria que ter resolvendo equações complicadas. Ou seja, uma grande parte qualitativa do movimento que se segue, às vezes a gente consegue descobrir, mesmo sem resolver perfeitamente as equações de movimento, e às vezes até mesmo sem saber direito quem é essa função. A gente vai ver isso várias vezes também. Aqui, como é uma discussão muito geral, fica meio solto, mas a ideia é a gente depois ir aplicando em casos concretos. Então, um dos princípios mais importantes que todas as funções aceleratriz têm que satisfazer, isso é fruto de observações empíricas ao longo de muito tempo, é o chamado princípio da superposição, tá? E o que esse princípio diz? Vamos ilustrar ele aqui num caso simples. Imagina que você tenha 3 partículas, por exemplo, interagindo. Então, seu sistema isolado ele é formado por 3 partículas, que eu estou denotando por 1, 2 e 3. Aí você faz o experimento e vê que, num certo momento, a partícula 1 tem essa aceleração A1, apontando aqui em alguma direção do espaço, tá? E aí, esse A1, como a gente viu pelo princípio do determinismo, ele vai ser uma certa função, que eu estou chamando aqui de F1, que vai ser uma função das posições e velocidades das partículas que compõem o sistema, tá? Agora, vamos fazer a seguinte experiência de pensamento. Imagina que a partícula 3 foi levada para bem longe, e a 1 e 2 ficam exatamente onde elas estavam antes, com as mesmas velocidades que elas porventura tivessem. E esse experimento de pensamento consiste no seguinte. Agora, então, a partícula 1 e 2 vão, por hipótese, formar um sistema isolado. E você pode fazer a experiência e ver qual é a aceleração que a partícula 1 vai ter. E a gente vai, então, adotar a seguinte notação. A gente vai dizer que essa é a aceleração do 1 devido ao 2. Então, eu boto esse 2 aqui entre parênteses.
E pelo princípio do determinismo newtoniano, a aceleração do 1 devido ao 2 vai ser uma função diferente da anterior, inclusive o domínio é diferente. Nota que aqui ela tem como entrada só duas posições e duas velocidades, porque nesse sistema isolado, essa função que determina a aceleração da partícula 1, ela vai poder depender só das partículas, das posições das partículas que compõem esse sistema isolado, que é 1 e 2, e das velocidades das partículas que compõem esse sistema isolado, que é 1 e 2. E, por consistência de notação, então, se chama essa função de F1 devido ao 2, tá? E a gente depois vai ver bem mais para frente no curso, que inclusive tem razões bem fortes para dizer que essa aceleração vai apontar na reta que liga 1 a 2. Mas por hora não se preocupem com isso, a gente tem várias sutilezas aqui que a gente vai discutir bem mais para frente, tá? E agora eu posso fazer de novo o experimento, botar o 3 exatamente na posição inicial que ele estava, tá? O 3 agora está exatamente onde ele estava lá no início, eu botei ele de volta no lugar dele, e eu agora subi com o 2. Veio o 2 lá para longe, o 2 não afeta mais o sistema. E aí, se fizer o experimento, vai ter uma outra aceleração que o 1 vai apresentar, que eu vou denotar de uma aceleração de 1 devido a 3. Está aqui o 3 entre parênteses. E o que você observa empiricamente, se você fizer esse experimento repetidamente, é o seguinte fato. A aceleração que você tinha na presença dos dois simultaneamente é a soma, é a superposição, tá, da aceleração que você teria devido simplesmente ao corpo 3 e da aceleração que você teria simplesmente devido ao corpo 2, tá? Lembra que lá no ensino médio vocês já viram isso repetidamente, na física 1, em geral você já fala direto em força. Mas na realidade, você não, novamente, você pode falar isso pensando apenas em aceleração e mais para frente, quando a gente introduzir o conceito de força, a gente vai ver como essa brincadeira fica, tá? Na realidade, é a própria existência do princípio da superposição, como a gente vai ver, que vai fazer com que seja útil definir um conceito como é o conceito de força. A gente vai ver isso depois, mas agora o que eu quero chamar a atenção para vocês é que a ideia do princípio da superposição é uma ideia extremamente profunda. É a ideia de que você pode, qualquer que seja o sistema, você pode reduzir o problema a um problema aos pares, tá? Você pode analisar sempre pares de partículas e isso facilita enormemente a prática do problema, porque nota que aqui nesse exemplo a gente tinha 3 partículas, mas a gente pode ter um número n grande e aí você fica com uma função com 2n entradas, né? Porque tem n entradas para posição e n para velocidade. E aí você poder separar essa função como uma soma de funções que só depende de pares de partícula facilita muito o problema, tá? Então, enfim, pausem o vídeo, vejam se vocês entenderam, isso é um princípio importante. Tenta escrever esse princípio para quando você tem n partículas, mas a ideia é a mesma, tá? Então, agora enfim, depois a gente vai aplicar ela um pouquinho melhor para ficar menos abstrato. Uma outra observação interessante é que aqui está implícito também que a gente discutiu que partículas livres elas estão em MRU, né? Porque se a partícula está livre, não tem nenhum par, de modo que esse A1 é zero. Se isso não fosse verdade, eu teria que somar um termo aqui que a gente não observa na prática. Então, quer dizer, dessa formulação usual de que a função aceleratriz de um corpo é obtida somando funções que dependem de pares de partículas, ela então já contempla isso, o princípio da inércia dentro dele, que é uma coisa que às vezes não é muito comentada. E de novo, sempre é bom chamar a atenção o tempo todo, até para a gente usar aqui esse princípio do determinismo newtoniano, a gente está sempre supondo que a gente está no referencial inercial, tá? De fato, em referenciais não inerciais, o princípio da superposição ele vai ter que tomar um certo cuidado, que vai ter, no geral, você está no referencial não inercial, a gente vai discutir lá na frente, em geral você vai ter um termo que sobra aqui, tá? E aí a aceleração não vai ser só a soma dos pares. Então, realmente, lembrem o tempo todo que aqui a gente está, por hipótese, sempre se restringindo a referenciais inerciais. Então, a ideia aqui é que, justamente, como eu falei no slide anterior, as interações podem ser estudadas a partir de um único par,
ou seja, o que eu passei com vocês no slide anterior, está aqui a resposta. Se você tem N partículas, você pode escrever a partir desse somatório, tá? Em que, em vez de falar da função do FK, que diz qual é a aceleração da késima partícula, eu agora tenho funções que envolvem pares, ou seja, a aceleração da késima partícula quando só a jésima está ali, e você retirou todas as outras, você soma para todos os j, tá? Exceto o j igual a k, porque não tem auto-interação, né? E aí, quer dizer, você pode falar isso tanto na forma das funções quanto nas imagens dela, né? Ou seja, você pode falar direto para as acelerações. O vetorzinho aceleração vai ser o somatório do vetorzinho aceleração devido a cada par, separadamente, isoladamente. São equivalentes essas maneiras de ver. E aqui vamos só fazer uma conexão, né? Vocês veem o princípio da superposição desde o ensino médio, e o contexto geralmente não é de pensar em partículas isoladas, quer dizer, você pensa uma caixa, você está empurrando para cima, alguém está empurrando para a direita, e aí na prática você vê que o bloco se move numa direção que é um compromisso das duas coisas, e esse tipo de exemplo é um pouco difícil de você, em geral, analisar muito quantitativamente, então se você quer fazer um experimento para, de fato, verificar a superposição, em geral é melhor você ter um esquema como esse, muitas vezes o caso estático é mais fácil de analisar, e aí no ensino médio você, em geral, já pensa direto em termos de força mesmo, você vê que as forças elas se somam de acordo lá com a regra do paralelogramo, e você pode medir direitinho e ver que, de fato, o F3 ele vai ser menos esse F1 mais F2, sugerindo essa composição aí dos pares. Então, cada uma dessas forças aqui estando ligada com o peso, né, que você coloca aqui na outra extremidade do fio, a Roldana vai garantir aqui que em módulo a força que está puxando aqui para baixo vai ser transmitida. Então tudo isso, eu não quero entrar em muito detalhe aqui, nota que a gente nem definiu ainda a força, não definiu nada disso. O que eu quero comentar são duas coisas. Primeiro, as intuições físicas para você propor certos princípios, ela vem de experimentos cotidianos e muitas vezes em situações que você acaba meio que lidando com grandezas que você não define muito bem. Nota que você fala em força desde o ensino médio, sem definir propriamente o que é a força. E aí, se você quer fazer uma abordagem um pouco mais lógica, um pouco mais rigorosa dos fundamentos da mecânica, é conveniente você, em vez de lidar com esses sistemas que são muito complicados, tem muitas coisas acontecendo, você constrói a partir de experimentos de pensamento, lidando com partículas isoladas, que são as mais simples para você definir os fundamentos da teoria, mas, quer dizer, do ponto de vista experimental, prático, cotidiano, são péssimas para dar intuição, porque a gente não encontra partículas livres por aí. Então, o objetivo dessa parte do curso é justamente fazer essa ponte, ou seja, a partir do momento que vocês já viram no ensino médio, na Física 1, vários exemplos para ganhar intuição, mas sem ter ali a formalização do que está acontecendo, agora a gente viu que os fundamentos da mecânica você não precisa nem falar em força. Até agora não apareceu para a gente esse conceito. E a gente está vendo como que só a partir de grandezas que a gente conhece, sabe definir, a partir de grandezas cinemáticas, como que os fundamentos da mecânica aparecem. E o princípio da superposição está aqui escrito dessa forma abstrata. Tá? E depois, no próximo vídeo, a gente vai mostrar como conectar essas coisas tão distintas. Tá? Então, aparentemente tão distintas, mas que no fundo é a mesma coisa. Então, isso que eu acho que é importante destacar. Então, vamos agora analisar um exemplo físico, inclusive para chamar a atenção para uma super sutileza que tem que tomar cuidado quando você vai interpretar o princípio da superposição. Então, a primeira... vamos pensar aqui nessa situação que a gente está bem fora de escala o desenho, mas a gente tem a Terra que está interagindo com o Sol e com a Lua. E a gente sabe que a Lua ela influencia o formato da Terra, porque você tem aqui o fenômeno das marés, né? Está exagerado o desenho, mas a ideia é que a Lua vai deformar os oceanos, depois a gente vai estudar um pouco melhor o fenômeno das marés. Mas a ideia é que então a Terra tem um formato diferente se a Lua estiver ou não ali. Isso é uma coisa importante, tá? Bom, então, estritamente falando, o que é o princípio da superposição? Primeiro, quer dizer, apaga a Lua, finge que ela não está lá, tá certo? E calcula a aceleração que a Terra teria devido ao Sol. Teria uma certa aceleração aqui, tá? Sei lá, por exemplo, enfim, meio torto aqui o desenho, mas tudo bem. E depois você apaga o Sol e faz a mesma coisa. Vê a aceleração que a Terra teria devido à Lua e soma. E isso está perfeito, não tem problema nenhum. Agora, nota que se você efetivamente, fisicamente, pegar a Lua e remover do seu problema, aí a própria distribuição de matéria na Terra muda. Isso significa que vai mudar também
a interação dela com o Sol, tá? E então, realmente, no princípio da superposição, o que você tem que fazer é uma coisa de pensamento, no sentido que você vai efetivamente pegar o corpo, um dos corpos vai apagar, mas vai manter o outro igualzinho que ele estava antes. Claro que se a Terra fosse uma partícula pontiforme, essa observação seria desnecessária, porque ela ia ser igual se você tivesse ou não a Lua ali presente. Mas quando você tem um corpo extenso, um corpo real, né, um corpo que a matéria tem uma liberdade para se redistribuir ali, você tem que tomar bastante cuidado sobre como você interpreta o princípio da superposição. Em outras palavras, o princípio da superposição é: dada a distribuição de matéria no espaço, conhecida essa distribuição de matéria, aí você pode realmente usar o princípio da superposição, fazendo basicamente isso. Você apaga um dos corpos, você não calcula a aceleração devido ao outro corpo, tá? E você depois apaga o outro corpo, faz a aceleração desse que você está interessado, soma os dois, mas sempre mantendo a distribuição de matéria ali fixa. E, na realidade, muitas vezes, como eu disse, essa deformação que a Lua faz na Terra é importante, mas ela não é tão grande, porque não é tão fácil assim você deformar a matéria. Então, em gravitação, em geral, esse é um efeito pequeno, tá? Esse efeito que a gente chama de efeito de susceptibilidade. Mas em outras situações é enorme. Então, se você estiver analisando, interações gravitacionais, se você estiver analisando eletromagnetismo, condutores têm elétrons livres e quando se aproxima um outro corpo, isso muda completamente a distribuição ali de cargas no material, tá? Então, e aí você tem que tomar certo cuidado como que você vai lidar com a questão da susceptibilidade. O princípio da superposição não está errado, só que ele não corresponde a, na prática, você pegar um corpo e retirar do seu problema e calcular as acelerações na ausência daquele corpo. Porque quando você retira o corpo, você pode mudar a distribuição de matéria ali. Então, tem que tomar... Então, só essa ressalva que eu queria fazer. Agora, vamos dar um princípio super importante que essas funções aceleratriz têm que satisfazer, que é o chamado princípio da ação e reação. Então, primeiro, a observação empírica a gente está acostumado, quer dizer, a ideia é que se um objeto acelera o outro, se qualquer objeto acelera um outro, então tem uma aceleração contrária imposta ao primeiro. Então, aqui você tem esses exemplos aqui com os patinadores, né? Se, por exemplo, um deles acelerar o outro para trás, ele vai, por sua vez, ser acelerado na direção contrária, tá? E a gente também tem essa experiência, se você está aqui em pé num barquinho e vai andar, tem que tomar cuidado, porque o barquinho vai na direção contrária. Os ímãs, quando eles se atraem, né? Eles também têm... Bom, aqui no caso se repelem, né? Que ficou norte com norte, então vai cada um acelerar em uma direção oposta. E tem vários outros exemplos, né? Então, mais formalmente, a ideia é a seguinte: a função aceleratriz, ela, como a gente viu, pode ser decomposta em pares, que é o chamado princípio de superposição. E o que a ação e reação vai fazer é relacionar esses pares. Ele vai dizer o seguinte: não só existe toda função aceleratriz pode ser separada aos pares, como esses pares têm uma relação entre eles. Eles não são independentes. Então, todas as funções aceleratriz vão ter que satisfazer essa propriedade. Então, aqui a gente diz que o par, ou seja, a aceleração que o K tem devido ao J, ela vai ser proporcional à aceleração que o J tem devido ao K. E essa constante de proporcionalidade depende do par, eu estou chamando ela de menos mjk, e o mjk é positivo. E dessa forma você vê que a aceleração que o K sofre devido ao J está na direção oposta da aceleração que o J sofre devido ao K. E mais do que isso, essa constante de proporcionalidade, ela tem uma propriedade fundamental. Ela diz, e se você pegar pares distintos, então se você pega o par JK e calcula qual que é a constante de proporcionalidade para ele, e se você faz agora um outro experimento, que em vez de você ter o par JK, você pega o J com corpo I e joga o K lá para fora, deixa só o J e o I, você vai ter uma outra constante de proporcionalidade MJI. E se você pega agora o corpo e deixa o par cair, você vai ter uma terceira constante de proporcionalidade. Se observa empiricamente que o MJK é a razão MJI para MKI, tá? E isso é absolutamente central. Em princípio, você poderia verificar isso fazendo esses experimentos com pares isolados, esse não é o jeito mais prático. Aqui está abstrato, eu sei, mas é dessa relação, é dessa propriedade matemática das constantes de proporcionalidade
que vai existir a própria possibilidade da gente definir massa enquanto que a gente conhece. Então, no próximo vídeo, a gente vai tentar entender isso de uma maneira menos abstrata e também formalmente definir aí o conceito de massa, que vai ser bastante importante para a gente ao longo do curso. Qualquer dúvida, tragam para a aula.